Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, Walter Pomar. Walter, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nessa arena de discussões sobre democracia e direitos humanos. Eu começaria já te convidando a fazer uma análise dessa conjuntura que se inicia no dia 8 de março, com a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, em relação à anulação das condenações do presidente Lula nos marcos da Operação Lava Jato, dos processos de Sérgio Moro. 13 de abril, com a criação da CPI no Senado, e também a primeira grande manifestação de caráter nacional contra Bolsonaro. Então, você com a palavra, por favor. Bom, primeiro cumprimentar você, Marco Mondaini, cumprimentar também a quem estiver acompanhando o programa. Deixa eu voltar um pouco no tempo para situar a atual conjuntura, né? O golpe foi em 2016, o golpe contra a presidenta Dilma. O Lula foi preso em 2018, depois interditada a candidatura dele. A eleição de Bolsonaro também foi em 2018. Já são aí 30 meses de governo, 2 anos e alguma coisa. Nos primeiros 14 meses do governo Bolsonaro, antes da pandemia, ele já mostrou a que veio: uma política externa submissa aos Estados Unidos, um ataque permanente contra os direitos sociais, ameaças crescentes às liberdades democráticas e um desenvolvimento em direção ao passado, né, ao Brasil dos anos 20, a um Brasil primário exportador, onde, não por coincidência, a questão social era caso de polícia. Esse acumulado colocou na pauta de amplos setores da população a luta contra o governo Bolsonaro e contra as políticas do governo Bolsonaro, com destaque, naquele momento, né, pouco antes da pandemia gerar a necessidade do isolamento social, com destaque para o setor da educação, que no dia 18 de março, se eu não me engano, de 2020, tinha previsto uma mega manifestação, que ia ser também uma manifestação em defesa das liberdades democráticas e dos direitos humanos, porque era aquele momento em que o Bolsonaro tinha feito ataques, falando em golpe, falando em fechar instituições, etc. Agora, esse acumulado de coisas que o governo Bolsonaro fez desde o início também colocou cunhas, também gerou atritos, também gerou divisões na frente que originalmente apoiou o golpe de 2016. Aquela frente composta por partidos de direita, que eu chamo de direita gourmet, né, que imaginavam que iam ser os beneficiários do golpe, mas acabaram sendo atropelados pelo Bolsonaro e, mesmo assim, ou escolheram o Bolsonaro no segundo turno, ou lavaram as mãos, né? Votaram branco, votaram nulo, se ausentaram do processo. Então, era esse o contexto que a gente estava quando veio a pandemia, né? Um contexto em que estava tendo divisão do lado de lá e um contexto em que o lado de cá estava começando a conseguir se mobilizar com mais intensidade. Aí veio a pandemia. Se a pandemia não tivesse existido, talvez Bolsonaro tivesse o seu destino traçado no ano de 2020. Nesse sentido, a pandemia foi muito útil para ele, né? A pandemia reduziu drasticamente as mobilizações de rua por parte da esquerda, por parte daqueles setores da população que levaram a sério a necessidade do isolamento social, que tiveram condições de praticar o isolamento social, né? E isso, inclusive, introduziu uma certa divisão na classe trabalhadora, entre os que podiam, tinham os meios, tinham as condições de se proteger, e os que não tinham como, porque a sobrevivência impunha a necessidade de continuar se expondo todo dia a uma moradia, a um transporte, a condições de trabalho que eram uma fonte para a contaminação. Esses setores, inclusive, eram presa do discurso demagógico do Bolsonaro, que apresentava os outros, né, como almofadinhas e esses como sendo aqueles que estavam se expondo corajosamente, é assim mesmo, né? Além do mais, essa situação deu a Bolsonaro um instrumento, o auxílio emergencial, ao qual ele inicialmente se opôs por razões doutrinárias e fiscais, mas quando foi aprovado, ele usou fartamente como instrumento eleitoral para ampliar o desempenho dele,
das forças políticas que o apoiam e da direita em geral nas eleições de 2020. Isso está comprovado. Quer dizer, as forças de direita, em geral, se beneficiaram muito eleitoralmente, manipularam muito eleitoralmente o auxílio emergencial, que foi necessário, que foi correto, que era preciso que fosse maior, que era necessário que tivesse sido adotado antes, mas a gente precisa entender que quem está no governo usou e vai voltar a usar esse tipo de instrumento, né? O fato é que de março de 2020 até fevereiro de 2021, mais ou menos, foram 12 meses em que Bolsonaro aproveitou o contexto da pandemia para fazer a boiada passar, né? Então, em todos os terrenos, não só no terreno ambiental, em que foi gerada essa expressão, mas em todos os terrenos, os caras aproveitaram para fazer o que eles queriam fazer. E tiveram muito lucro com isso. Todos os números indicam que o grande empresariado se beneficiou brutalmente com o governo Bolsonaro, né? Especialmente o setor do agronegócio, o setor da mineração, o setor financeiro, exportadores e importadores e especuladores em geral ganharam muito dinheiro. Acho que Isso... tem dois dados, Walter, que ilustram isso. Primeiro, que o agronegócio chegou a corresponder a 26% do PIB nacional, né? Um quarto do PIB nacional hoje é produzido pelo agronegócio. E o segundo, os dados referentes à concentração de renda, 1% da população, 1% dos mais ricos controlam 50% da riqueza nacional, né? Dados referentes ao ano de 2020, exatamente. Não, é brutal e mostra como para o grande empresariado brasileiro o mercado consumidor ser reduzido, o povo perder capacidade de consumir, não é um problema. Eles ganham com a concentração de renda, eles ganham com os salários baixos, eles ganham quando o câmbio não está bom para o país, eles ganham, eles ganham com as altas taxas de juros. Quer dizer, o Brasil é uma máquina de fazer lucro para uma minoria da população e uma máquina de causar sofrimento para a maioria do povo brasileiro, isso há muito tempo. O fato é que esses 12 meses da pandemia, seja por razões sanitárias, seja por razões sociais, seja por razões econômicas, e eu queria destacar as razões sociais, o desemprego, né? A gente teve um crescimento do desemprego brutal. Os números oficiais falam aí em 13, 14, 15 milhões de desempregados, mas, na verdade, se você soma as pessoas que desalentaram, isso passa de 20 milhões de pessoas. Há quem fale em 28 milhões de brasileiros e brasileiras, ou até mais, que estariam em situação de querer estar trabalhando, mas não tem emprego, né? O fato é que, então, todo esse conjunto dessa obra aumentou os conflitos entre Bolsonaro e os setores democráticos, populares de esquerda. E também aumentou, por outros motivos, as contradições do lado de lá. Exemplo disso foi a disputa travada exatamente no final de 2020, início de 2021, entre Baleia Rossi e Arthur Lira, ambos golpistas, ambos aplaudindo a condenação, prisão e interdição da candidatura do Lula. Ambos, no segundo turno, tiveram junto com Bolsonaro. Ambos apoiam o programa de Bolsonaro, mas conflito entre eles, né? E essas contradições do lado de lá é que, na minha opinião, ajudam a entender a mudança de posição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal Federal como um todo, tanto em relação à suspeição do Moro, quanto em relação aos processos contra o Lula, né? De repente, a maioria do Supremo Tribunal Federal lembrou que a Constituição brasileira existe e que, segundo a Constituição brasileira, o Lula não era condenado, era inocente, porque, primeiro, ele não devia ter sido julgado naquele lugar, na naquela sessão, e, em segundo lugar, o juiz era suspeito. Os caras lembraram disso. Não lembraram disso quando a petição foi feita pela defesa, não lembraram disso na época que poderia ter impedido a prisão, não lembraram disso na época que o Lula poderia ter sido solto, não lembraram disso no momento em que ele, sendo solto, seria candidato. Lembraram depois, convenientemente. E é bom a gente dizer isso, porque esse Supremo, inclusive vários dos que votaram pela suspeição do Moro e votaram a favor, portanto,
do Lula tem as mãos sujas, tem as mãos com sangue de povo brasileiro, que estaria vivo se esse cavernícola não tivesse sido eleito, e esse cavernícola não teria sido eleito se esse Supremo tivesse lembrado que a Constituição existia. Um exemplo disso é o herói da vez, que é o Gilmar Mendes, que é o mesmo que impediu a posse do Lula como ministro, tá certo? Como ministro da presidenta Dilma, com base numa gravação ilegal. E vamos combinar, se nós, que somos cidadãos comuns, sabemos que era tudo uma ilegalidade, eles não sabiam? Claro que sabiam. Eles participaram da conspiração, participaram da fraude e, por conflitos entre eles, fizeram um movimento que, claro, nos beneficia. Né? E o fato é que eles lembraram que a Constituição existia e, a partir de, sei lá, do 27º mês aí do governo Bolsonaro, começaram a devolver os direitos políticos do Lula, que hoje estão plenamente estabelecidos, embora alguns ministros do Supremo tenham dado entrevista agora, já urdindo novos pretextos, novas hipóteses, suposições para tentar tirá-lo. Bom, a volta do Lula à disputa eleitoral, né, a partir de março, ocorreu num ambiente de um país extremamente desgraçado pelo Bolsonaro, né? Crise sanitária, crise social, crise econômica, e meio que catalisou as insatisfações de uma parte importante da população. De repente, um jeito de dizer não suporto mais é chegar para o pesquisador e dizer vou votar no Lula. E as pesquisas de opinião começaram a mostrar cada vez mais o Lula vencendo no segundo turno ou vencendo no primeiro turno, sempre contra o Bolsonaro, num ambiente de polarização. Né? Por outro lado, a mortandade causada pela pandemia, e aí eu queria destacar aquela tragédia de falta de oxigênio em Manaus. Eu destaco essa tragédia porque ela confirmou que tem método na loucura. Quer dizer, não é uma coisa da pandemia, não é uma coisa da natureza, não é um problema do vírus. Tem ações e falta de ações deliberadamente. O caso do oxigênio é de uma barbaridade total, porque na CPI ficou comprovado que a incúria, a incapacidade, a incompetência do Pazuello se juntam com a decisão deliberada de mostrar que era possível, através do chamado efeito manada, imunizar a população. Veja, não é possível, em primeiro lugar. E segundo, se fosse, o custo em vidas é bárbaro. E foi isso que esses caras fizeram. E o episódio de Manaus, na minha opinião, fez aquele clique numa parcela importante da população. Se deu conta que havia mais do que estava se demonstrando até aquele momento, que o governo era diretamente responsável, como a gente vinha falando, por um genocídio. Hoje a gente sabe, e temos provas, né, mais do que sabemos, temos provas que, além do método, também tinha ganância envolvida, porque agora com a CPI veio à tona essa outra barbaridade, que é descobrir que os caras estavam negociando propina a taxa de $1 por vacina ou coisa do gênero, né? São uma canalha, não tem outra expressão, né? São uma canalha. Isso que você falou do efeito catalisador, né, assinala o encadeamento desses 3 marcos iniciais que eu te perguntei como sendo momentos de inauguração, de abertura de uma nova conjuntura, ou seja, num jogo de alimentação e retroalimentação, a decisão do Fachin, que marca uma alteração da política, na verdade, não jurídica. O jurídico veio como resultado de uma alteração do posicionamento político também, que foi decisivo, né, para a abertura da CPI, né? Não se pode esquecer que a aceitação da criação da CPI se deu a partir de uma medida do STF, né? Você acredita, então, que esses 2 movimentos, né, de alteração que passaram pelo STF, estão passando atualmente pelo Senado Federal, acabaram levando ao impulsionamento da retomada das ruas por parte de setores da esquerda, né? Na verdade, de amplos campos políticos das esquerdas. Veja, sim e não. Quer dizer, é óbvio que o instrumento Supremo Tribunal Federal foi decisivo
para deflagrar 2 episódios: a devolução de direitos políticos do Lula e a instalação da CPI. Mas, por outro lado, o ambiente em que isso aconteceu, que, na minha opinião, foi decisivo para a decisão do Supremo. O ambiente marcado na consciência coletiva pela ideia de que nós estávamos com um governo genocida na mão. O caso que você falou, né, o caso de Manaus, foi um catalisador nesse sentido. Quer dizer, aquele mal-estar difuso, na minha opinião, ali ganhou corpo e se tornou necessário fazer alguma coisa. E, ao lado disso, o Bolsonaro, fazendo as suas pressões em sentido inverso, também empurraram um pedaço da direita gourmet, que está no parlamento, que está no Supremo, que está nos meios de comunicação, a tentar fazer alguma coisa, porque o ambiente estava degenerando perigosamente. Agora, o fato novo, na minha opinião, dessa conjuntura, não é o do 8 de março, não é o do 14 de abril. O fato novo, do meu ponto de vista, é o 29 de maio. Porque isso coloca nas ruas um outro setor social, né, que estava até o momento recolhido. Então, é isso que eu acho que houve um movimento combinado, você tem razão nisso, que acabou levando o medo a se transformar em raiva. E eu acho que é isso que, inclusive, é o traço que vai ser cada vez mais constante. Havia um medo legítimo de uma parte da população, medo da pandemia, e não só, porque também tem um ambiente de medo imposto de cima para baixo por essa violência retórica e prática efetiva do Bolsonaro, das polícias, da elite desse país, que trata as pessoas como lixo. O que mais me assusta nesse processo é confirmar aquilo que a gente percebia, né? Assim, a elite brasileira trata o povo brasileiro como lixo, como descartáveis. O que a pandemia mostrou é isso em curto prazo de tempo. A gente vive num país em que a maior parte da população não tem acesso a saneamento. Então, que susto há em que tenha 500 mil pessoas morrendo por causa da pandemia? Veja, o susto é que está acontecendo num curto espaço de tempo. Mas esses caras fazem isso com o povo brasileiro o tempo todo. Walter, você falava no primeiro bloco sobre como 8 de março, 13 de abril, foram fatos importantes nessa mudança de conjuntura, mas o fundamental se deu a partir do 29 de maio, que foi a primeira grande manifestação nacional contra Bolsonaro. E a pergunta que eu te faço agora, né, o convite que eu te faço à reflexão agora é exatamente esse, né? Quais são os caminhos sociais que o campo democrático, as esquerdas, devem seguir para além das lutas institucionais? Esse perfil das manifestações deve ser mantido, deve ser ampliado, como conjugar a preocupação que ainda deve existir, né, de ir para as ruas, né, de se misturar nas manifestações, ainda com cuidado, com a exigência de retirada de pressão, por exemplo, pelo impeachment ainda esse ano. Então, veja, a partir agora de abril, a gente passou a ter 2 polos, né? Você tem a CPI da Covid no Senado, onde a direita gourmet tem hegemonia em aliança com a esquerda. É importante lembrar disso, ou seja, na CPI, quem estabelece o ritmo, até onde vai, etc., é a direita gourmet, que em alguma medida tem seus interesses distintos da esquerda. E tem o outro polo, que vai se confirmar a partir de 29 de maio, né? Que é a das ruas, a da esquerda, da mobilização de rua. Essa é a conjuntura em que a gente está, tem esses dois polos. Em que ambiente isso ocorre? Primeiro, uma situação sanitária que segue horrorosa, e se o Bolsonaro não cair, ela pode piorar muito antes de melhorar. Segundo, uma situação social que segue horrorosa, e se Bolsonaro não cair, vai piorar mesmo que a economia pareça bem. Eu já dizia o Médici, né? A economia vai bem, o povo vai mal, né? Nós estamos de volta a essa situação. A situação macroeconômica segue voltando para o passado primário exportador. Esse é um elemento chave para a gente pensar o que vai ser o país no dia seguinte, né, de como reindustrializar o país. E, por causa disso tudo, a situação política está se agravando muito.
Em condições normais, a gente ia esperar as eleições, né? A gente ia esperar até 2022 para aí decidir quem vai governar o país. Só que o país não vai suportar até o final do ano que vem. Essa é minha impressão, ou seja, com essa situação sanitária, com essa situação social, com essa situação econômica e com essa conflitividade, com esse estilo do governo Bolsonaro, que fazendo merda ele dobra a aposta, sendo desmascarado ele ataca, o resultado é que algum desenlace vai ter que ocorrer. O que a gente, na minha opinião, não deve permitir? O que a gente deve fazer? O que a gente deve buscar? Primeiro, a gente não deve permitir que esse governo continue. É inacreditável com todo esse que ele tenha continuidade. Ele não tem legitimidade. É um governo que é produto de uma fraude que provocou um genocídio sanitário e de empregos no país e que está destruindo uma série de condições decentes de vida no país. Esse governo não tem legitimidade. Segundo, nós não podemos permitir que o Bolsonaro caia, mas continue o bolsonarismo, que é o plano B de alguns setores já. Quer dizer, se inviabilizada a continuidade do Bolsonaro, que entre Mourão e siga a vida, porque, na verdade, a espinha dorsal desse governo é o Partido Militar. Quer dizer, o Bolsonaro ele é um personagem grotesco, mas a gente não pode fulanizar. Né? Não podemos achar que o problema é o cara. Não, não é. O problema é o conjunto das forças que o apoiam. Empresários, meios de comunicação, setores da mídia, cúpulas de igrejas que são, na verdade, projetos empresariais, o partido militar, incluindo aí as polícias, as milícias, essa extrema-direita. Né? E, além de não fulanizar, a gente não pode achar que o problema do cara é a corrupção. Né? A corrupção é uma espécie de bônus, né? Entre aspas. O problema do cara é o entreguismo, é o neoliberalismo, é o neofascismo, que, óbvio, vem junto com corrupção, sempre vem, sempre vem. Né? É o conjunto da obra e é o conjunto da quadrilha que a gente deve buscar tirar. A única saída democrática que eu vejo é impeachment com antecipação das eleições. Mas, para isso, tem dois desafios, na minha opinião. O primeiro é continuar as mobilizações. Existe justificativa para fazer isso. Quer dizer, o governo é mais perigoso que o vírus, como estava naquele cartaz lá de uma colombiana. Este governo é mais perigoso que o vírus, além de ser o maior aliado do vírus. E, em segundo lugar, tem que colocar o povão na rua, porque as manifestações ainda são manifestações de uma vanguarda, não são ainda manifestações de massa. E temos que criar um ambiente que force o Congresso, force a CPI a não só inscrever o impeachment nas suas decisões, mas force o Arthur Lira a colocar para tramitar. Certamente haverá quem busque, de novo no Supremo Tribunal Federal, uma medida que obrigue o Arthur Lira a colocar a questão em votação. Porque, veja, o Arthur Lira não decide o impeachment, ele decide que inicia a tramitação. O Rodrigo Maia, que virou oposicionista depois que perdeu a eleição da presidência da Câmara, não fez isso. Tinha dezenas de pedidos lá e ele não fez. E o Arthur Lira, por outros motivos, não quer fazer, porque a lógica do Centrão é se aproveitar do enfraquecimento do Bolsonaro para conseguir mais recursos. E, aliás, esse é um aspecto da conjuntura que tem que ser destacado. Tem um pedaço da direita que considera que não dá para aceitar uma polarização Lula e Bolsonaro. E, por isso, um dos dois tem que sair. Ou sai o Lula ou sai o Bolsonaro, para que possa entrar uma candidatura que seja uma alternativa a ambos. Então, ninguém se iluda. A queda do Bolsonaro não é o fim da novela. Não está garantido que ele vá cair, porque é um inimigo poderoso, agressivo, tá certo? Mas é evidente que tem um setor da direita que está trabalhando com a hipótese ou de enfraquecê-lo muito ou de derrubá-lo, mas não é na expectativa de ajudar a esquerda, é na expectativa de abrir caminho para uma candidatura de terceira via. E o único jeito de lidar com isso é mobilização popular e construir uma frente de esquerda. Até porque a herança do bolsonarismo ela só pode ser desfeita pela esquerda, na minha opinião. Walter, que a frente de esquerda é necessária, creio que não haja dúvidas, mas ela é suficiente para derrotar não apenas Bolsonaro, mas para derrotar o bolsonarismo? Veja, a questão tem que ser posta da seguinte forma: nós vamos derrotar o bolsonarismo em aliança
com os setores de direita? Se é essa a ideia, qual é o programa dessa aliança? Porque uma coisa é, no segundo turno, você receber apoios eleitorais de eleitores que, no primeiro turno, votaram em candidaturas de centro e direita e, no segundo turno, escolhem votar contra o Bolsonaro. Outra coisa é compor uma frente orgânica em torno de uma plataforma. E eu lhe pergunto, por qual motivo aqueles que apoiaram as medidas da Ponte para o Futuro do Temer e apoiaram as medidas do Guedes vão defender um programa que rompa com tudo isso? Não vão. Então, o desafio, se não se quer apenas vencer eleições, mas sim, se o objetivo é reconstruir o país, transformar o país, melhorar efetivamente a vida do povo brasileiro, o desafio é conquistar a maioria com nossa força. Aliás, o que o Bolsonaro fez? No primeiro turno e no segundo turno, ele não cedeu no seu programa. Ele foi com um programa hiper radical e conseguiu uma maioria suficiente para impor aos que estavam no meio do caminho a decisão. Naquele momento, o centro e a direita escolheram apoiar a candidatura do Bolsonaro. E, portanto, eu vejo que o desafio nosso, guardadas as limitações de qualquer comparação, é, nesse momento, e até o primeiro turno, aparecer com uma face clara para a população de uma alternativa de esquerda, para que se busque. Veja, as pesquisas chegam a falar de vitória do Lula no primeiro turno. Eu não acredito nisso. Essas pesquisas, elas refletem um cenário que não é o cenário do ano que vem. Mas veja, existe espaço. A pesquisa Oxfam mostrou isso, essa pesquisa sobre a percepção da desigualdade. Existe espaço para a defesa de um programa de transformação mais radical. Portanto, esses movimentos em direção ao centro e à direita são muito problemáticos, porque eles nos fazem, tudo tem preço. Um acordo com esses setores tem um preço. O preço é abrir mão de transformações programáticas. E o Brasil está numa situação tal em que não dá para abrir mão disso. 2023 não é igual a 2003. As concessões que foram feitas em 2003 já foram, na minha opinião, desnecessárias e erradas. Imaginar fazê-las de novo agora, uma nova Carta aos Brasileiros, um novo Henrique Meirelles, repetir isso num contexto em que o país está na situação deixada pelo Bolsonaro é muito ruim, é terrível e pode, inclusive, na minha opinião, nos custar a vitória eleitoral. Embora possa parecer estranho falar isso hoje, eu estou muito convencido que ou a gente puxa pela esquerda e dialoga com a massa do povo. 40 milhões de pessoas chegaram a não votar. E essas pessoas, o Bolsonaro se dirige a elas. E é a elas que nós temos que nos dirigir em primeiro lugar. Eu estou mais preocupado com a massa do povo pobre, que não votou em ninguém, que não compareceu para votar, do que buscar os Fernando Henrique, os Michel Temer, os Rodrigo Maia, os Gedel Vieira Lima da vida, entendeu? É assim que eu penso. Walter, o Trilha já deu a participação e voltamos na próxima semana, sempre debatendo temas relacionados à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.